Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Valquíria, consagrada a Nossa Senhora, graças a Deus, e estou à frente do Pelotão da Imaculada, que é um apostolado do Exército Eucarístico dos Pequeninos da Imaculada, fundado pelo William Maria. E hoje nós temos ele, como nosso intercessor ao lado da Santíssima Virgem. E é uma missão que deu início com ele e que nós temos esse desafio de continuar. E o Pelotão da Imaculada, os pelotões, espalhados por toda a Arquidiocese de Goiânia, são as pessoas consagradas a Nossa Senhora que se reúnem em pelotões de 12 pessoas para viverem de uma melhor forma a consagração. Então está sendo uma experiência incrível viver com outras pessoas consagradas e a gente consegue se fortalecer e consegue ser mãos que juntas vão mais adiante. Conseguimos vencer muitas lutas, porque estamos juntos. Conseguimos fazer muitas coisas porque estamos juntos. Então, aqueles que se consagraram ontem, tiverem interesse, de formarem novos pelotões aqui da paróquia. A Cíntia está aqui conosco também, ela continua, nesse apostolado com os pequeninos da Imaculada, junto com o André, com a Tati, a viúva do William. Então, a gente precisa se fortalecer. Porque se a gente quer realmente viver a maternidade de Nossa Senhora, a gente precisa fazer por onde? Não é simplesmente ter uma devoção rasa, minha mãezinha do céu. Então, a gente precisa mergulhar no que significa essa maternidade de Nossa Senhora. E qual que é o papel de filho de Maria. E para isso a gente precisa se abrir. Precisa buscar, se abrir, rezar, ouvir a Deus. E assim começar a colocar em prática. Esse é o nosso segundo cerco mariano. Quando os pelotões foram formados, a gente não sabia direito, o que seria. A gente só sabia que nos reuniríamos, isso seria ótimo, e faríamos algo, faríamos estudos, de livros sobre Nossa Senhora, para a gente aprender cada vez mais sobre ela. E a gente foi vendo no caminhar, no decorrer dos 2 anos, vai fazer 2 anos, se eu não me engano, dia 20 de maio, por aí. A gente foi vendo que Nossa Senhora foi nos direcionando para algo mais. Então é como se ela nos chamasse, nós fomos, e ela começou a falar, agora eu preciso que vocês vão. Então assim como Jesus fez, com os discípulos, chamou os apóstolos, e depois os enviou. Eu aqui na frente hoje, é como se fosse esse envio. Ela precisou dar um empurrão bem forte para estar aqui. Mas quando vem dela o chamado, quando vem dela o pedido, a gente vai por ela. A gente abre mão de nós mesmos, E assim vem sendo essa experiência. Ouvir o chamado, se abrir, fazer por onde, e ser enviado. E isso não é só para quem está no pelotão da Imaculada, não é só para quem se consagrou, pelo método de São Luís, mas é para todos nós esse chamado. Às vezes você não se sente pronto, não vou oficializar minha consagração, mas eu me sinto consagrado, Às vezes até faz as práticas que Nossa Senhora que São Luís coloca no tratado. Às vezes até já leu, já estudou o tratado, ainda não se consagrou. Mas já começa a exercitar o que é ser verdadeiramente consagrado à Santíssima Virgem, consagrado a Jesus pelas mãos de Maria. Então é muito além de um título, de um nome, de uma cadeia, de um símbolo. É uma transformação que tem que ser interior. E no nosso primeiro cerco mariano, no ano passado, o tema foi Eis-me aqui, faça-se. Então foi a resposta do chamado de Nossa Senhora. Aqui estou, mãezinha, o que a senhora quer? Então cada um no seu tempo, cada um à sua maneira, cada um do seu jeito, deu sim a ela.
O eis-me aqui, faça-se foi de Nossa Senhora para Deus, para o anjo que anunciou a vinda de Jesus. Mas foi também o nosso sim para esse chamado. E foi uma bênção. Quem estava aqui no ano passado, no primeiro cerco? Muita gente. Marianos de verdade, coisa boa. Então agora é um segundo passo. A gente precisa caminhar. Não dá para ficar no eis-me aqui, faça-se. E será que eu estou fazendo mesmo aquilo que está sendo pedido para mim? Ou só está no eis-me aqui, vou ver se eu faço. Será que eu dou conta? Não, tem que ser com postura, com firmeza, como Nossa Senhora disse, eis-me aqui, faça-se. Às vezes a gente vai perguntar só como, né? Como ela questionou ao anjo. Como se dará isso? Então, quando ela faz um chamado para mim, às vezes eu penso, falo, não, mas eu? Como se dará isso? Se eu nunca preguei em lugar algum? Aí ela vai respondendo, mas foi para isso que eu te chamei. Então só vai, que eu faço. Esse foi o primeiro tema, né? E assim nós viemos crescendo de lá para cá, e sei que vocês também que participaram. E aqui estamos no segundo cerco mariano. Se a gente for parar para pensar, nossa, como surgiu isso, né? De onde vem essa ideia? A gente nem sabe explicar. Porque é uma ideia, uma inspiração, um coração que queima, que arde e vem aparecendo, e as coisas vão acontecendo, e as portas vão se abrindo. A gente fala, gente, mas a gente não tem dinheiro para isso. Não, vamos fazer uma rifa. E de repente a gente consegue arcar com todos os gastos. Então isso é viver a confiança de exercer o chamado. Só vai e faça. Então nesse ano, o tema inspirado para nós foi Eis aí a tua mãe. Então no ano passado, eis-me aqui, faça-se, me apresento e me coloco à disposição. Mas às vezes eu preciso fazer como ela. Então eis aí a tua mãe. Como será que eu tenho que fazer aquilo que Deus me pede? Então lá na Sagrada Escritura, né? Em João, capítulo 19, versículos de 25 a 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a recebeu como sua. Então essa palavra, essa apresentação é muito mais do que uma missão nossa, né? Nossa Senhora recebeu aos pés da cruz a missão de ser mãe, mãe nossa. Imagina se Nossa Senhora não estivesse completamente na graça de Deus, se não fosse completamente entregue a Ele. No mínimo ela perguntaria, o quê? Esses que estão te matando, que fizeram isso tudo com você, eu não vou ser mãe deles não. Se fosse um de nós, talvez reagiríamos assim. Mas ela, na docilidade, na confiança, foi para a casa do seu filho. E muito mais do que uma missão nossa, né, de sermos filhos de Maria, foi um presente, né? É um grande presente de Deus. Porque será que a gente conseguiria, depois de ver Jesus pregado na cruz, perseguido, escorraçado daquele jeito que ele foi, será que os discípulos conseguiriam se manter firmes na missão? Depois de ver tudo aquilo? Não desistiriam? Eu não quero passar por isso aí não. Será que Pedro não continuaria negando? Mas quando a gente recebe Maria como mãe, é como se fosse uma força maior. Vocês não estão sozinhos. Não acabou aqui. Tem ela. Tem a doçura de mãe. Tem o acolhimento de mãe. Tem o colo de mãe. Tem a força da mãe. E acredito que isso tenha sido determinante para que eles continuassem. Para que a gente estivesse aqui até hoje falando sobre isso.
e vivendo isso, né? Então, Deus sabendo, né, dessa nossa indisciplina, das nossas limitações, dos nossos medos, deixou ela para nós. E cabe a nós tomarmos a decisão de aceitar ou não. Então, se Maria, que gerou Jesus, pode gerar a cada um de nós, ela precisa do nosso sim para isso também acontecer. E essa mãe que nos foi dada, né, ela nos foi dada para isso, para nos acolher, nos sustentar, nos formar, também como filhos de Deus, assim como formou Jesus. Durante esses 4 dias de pregações que a gente já teve, né, nos foi apresentado na segunda-feira pelo Padre Braulio como se deu o convite feito por Deus à Virgem Maria, que foi o tema do cerco passado. E a resposta dela, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa vontade, a vossa palavra. E deixou bem claro que o sim de Maria deve ser um exemplo para nós. Não para a gente dar um sim para ela e pronto, mas um sim diário para Deus. Um sim para ela significa um sim para Deus, porque tudo que a gente direciona a ela, ela aponta para Ele. Então, um sim diário. Não é assim, minha mãe me consagrou quando eu nasci. E aí, o que você está fazendo de lá para cá? Será que você está esperando só a graça, só o milagre? Aconteceu isso porque eu sou consagrada. Mas será que você está buscando? Será que são frutos que você está colhendo? Então, um sim diário, né? E o sim de Maria nos mostra que ela tinha um coração aberto, um coração humilde. Então aí a gente já vai fazendo a relação. Se eu sou filho de Maria, como tem que ser meu coração então? Rebelde? Orgulhoso, ingrato? Se o dela é assim, preciso puxar minha mãe. E será que Deus tem encontrado em nós um coração aberto também? Por exemplo, quando a gente ouve algum direcionamento da igreja, né? E acha um absurdo. Nossa, que coisa ultrapassada é essa? O quê? Testando de filho hoje em dia? Tá doido. Será que o coração está aberto mesmo para aquilo que Jesus veio nos ensinar, para aquilo que Deus ensinou a nossa Santa Igreja? Ou quando somos exortados, né, diante de alguma conduta contrária à nossa fé? Então aqui a Valquíria está toda bonitinha, rezando, contrita, que coisa linda. Mas e lá fora? Será que eu estou dando testemunho do que eu vivo aqui? Então é muito sério. É um compromisso que a gente assume, não só no lugar que a gente frequenta. O que adianta eu falar de algo aqui e lá fora eu viver outra coisa? Eu vou afastar pessoas da igreja, né? Que Deus é esse que essa menina segue? Então a gente precisa corresponder. E isso mostra se a gente tem esse coração aberto como ela ou não. Ou muitas vezes quando a gente vai ao confessionário, como era lá atrás no início da minha conversão, fui me confessar com o Padre Aurélio uma das primeiras vezes. E ele falava cada coisa, gente, esse padre é meio doido, o que é isso? Aí eu ficava rodando nas paróquias para ouvir o que eu queria e não o que eu precisava. Aí às vezes um padre me ouvia em confissão, só dava a absolvição e ia embora. Eu falava, nossa, mas falou nada. Melhor assim. Mas e aí, o que a gente quer de verdade? A gente quer ouvir aquilo que a gente quer? Já vai esperando o que a gente vai ouvir? Ou a gente quer ouvir o que precisa para a gente crescer? Para a gente de verdade ser perdoado, não cair mais em pecado? Então a gente precisa abrir esse coração, ter um coração humilde, saber que a gente é pecador mesmo, que a gente cai mesmo. Não vou voltar lá não. Nossa, eu já contei esse pecado 1000 vezes pro padre, tô com vergonha. Acontece muito. Aí a gente vai vendo que não é para ele. Ele que tenha paciência e escute o meu pecado 1 milhão de vezes e me ajude a vencê-lo. Porque
Porque não é ele, não é para ele que eu estou contando, é para Jesus. Se ele escolheu dar o seu sim para Jesus, para Deus que o escolheu, né? Então ele que ouça os meus pecados e me ajude e reze por mim para que eu não caia mais. Mas precisa desse coração humilde. E será que Deus tem encontrado também essa abertura nossa? Será que eu estou disposta a viver a vontade de Deus? Ou eu vou rezando só para fazer uma barganha? Ai, Senhor, eu vou fazer essa novena aqui para passar no vestibular. Aí não passa? Não, também não vou voltar lá também nessa igreja, não. Ai, não me deixou passar no vestibular? Você estudou? Se dedicou? Não, eu tô rezando a novena, não precisa estudar desse tanto, não. A gente tem que fazer por onde também. É uma via de mão dupla. Eu ofereço e recebo. Então é árduo. Não é simples assim. Se as novenas resolvessem tudo, eu acho que eu tava cheia de menina aqui do lado. Mas não é isso que ele quer pra mim ainda. E o que é então? Eis-me aqui, faça-se. Ouça e vai vivendo. Que a paz vai fazendo parte, né, do nosso coração, de saber que está vivendo a vontade dele para cada momento. Então, claro que as novenas, as orações são muito importantes de serem feitas, aumenta, né, a nossa fé, a nossa entrega, mas a gente precisa também dar a nossa parte. A gente sabe que é 90% Deus, mas ele quer o nosso esforço, ele quer a nossa vontade, a nossa perseverança. Então, para sermos como Maria, precisamos ir aprendendo tudo isso com ela. E se assumirmos Maria como mãe, como São João a assumiu aos pés da cruz, nós temos o dever e a obrigação de honrá-la e corresponder a essa maternidade. Como eu sou filho de Maria e da igreja para fora eu vejo alguém ali pedindo algo, finge que eu não vi, não é problema meu, isso é problema do governo, eu já pago os meus impostos. Finge que não vi. Nossa Senhora agiria assim? Sua mãe agiria dessa forma? Como que Jesus nos ensinou a ser? Então, mais uma vez a gente vai olhando para si e vendo, né? Oh, como eu preciso crescer, melhorar, conhecer Maria para ser como ela. Então, os filhos, geralmente, eles apresentam algumas semelhanças com seus pais, né? Às vezes a gente parece mais com o pai, às vezes é a cara da mãe. E com Nossa Senhora, quem olha pra gente está vendo traços dela? Será que eu olho pro Danilo e falo, você é a cara da sua mãe? Você é a cara de Nossa Senhora. Eu vejo Nossa Senhora em você. Para que a gente veja, o outro precisa transparecer. E só transparece quem vive. Exalar o perfume de Nossa Senhora. Então a gente precisa chegar nesse ponto das pessoas olharem pra gente, seja onde for, e falar, eu vejo Maria em você. Você parece muito com ela. Não temos, né? Aos poucos, os nossos gestos, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas vestes vão ficando mais parecidas com o que Nossa Senhora quer. Então, o nosso exterior vai apresentando para o mundo aquilo que está sendo cultivado no nosso interior. Então, por dentro vai sendo transformado. O meu coração vai sendo transformado, porque eu estou entregando ele para ela moldar. Porque eu estou querendo ser moldada nesse ventre, formada, gerada nesse ventre de Maria. Aí eu começo a mudar exteriormente. Porque o meu coração, a minha alma pede novas vestes. E com essa intimidade, né, crescente com Nossa Senhora, a gente vai aprendendo a desenvolver suas virtudes, recebendo de Deus essa graça, né? Porque tudo de bom que a gente faz e consegue ser é pela graça de Deus. E a gente vai passando a olhar diferente para as outras pessoas. Vai deixando de ser egoísta. Então eu gosto de contar muito esse testemunho que eu vivi no CAIS. Eu trabalho no CAIS, Vila Nova.
Chegando lá para trabalhar à tarde, era 1h da tarde, tinha uma moça deitada na calçada. E as pessoas passavam, às vezes desviavam, às vezes até passavam o pé por cima, né? E lá estava ela. Uma situação muito crítica, embriagada, suja, mas do lado de dentro da grade do cais. Aí eu passei, como sempre passava antes, né? Isso não é problema meu. Coitado, bebeu demais. Pra que bebe desse tanto? A gente já vai julgando, né? E fui pro consultório. Mas o coração queimou e ficou lá. Aí eu deixei minhas coisas e voltei. Aí a gente já volta assim, pensando, o que as pessoas vão pensar, né? Ih, aquela fofoqueira ali da recepção, ih, vai começar a falar. E parece que o nosso anjo, né, ou Nossa Senhora mesmo, vai falando, não dê ouvidos para isso. Vai e faça. E aí eu me ajoelhei ao lado dela e perguntei para ela, você não quer levantar? Vamos sentar lá dentro, né? Você vai ficar aqui na calçada, tá tão quente. E ela, meio desacordada, muito embriagada, assim, mau cheiro, em situação de rua mesmo. Aí ela sentou, olhou meio assim, sem enxergar. Falou, não, eu tô esperando meu esposo. Tá ali, no atendimento. Tava no atendimento de emergência, que tava passando muito mal. E ela, eu acho que tava bem ruim também. Falei, a senhora não quer ir pra lá também? Eu te levo. Não, tô bem. Então vamos sentar pelo menos lá dentro. Não, aqui tá bom. E aí, de repente, ela começou a chorar. Ela sentada na calçada, eu ajoelhada do lado dela. E ela começou a chorar. Falei, mas por que você tá chorando? Não, porque ninguém faz isso por nós. Ninguém faz isso por mim. Falei, faz, claro que faz, não tô fazendo. E aí ela, chorando, perguntei pra ela, até pra ter assunto, né? Que quem me conhece sabe que eu gosto de um assunto. Falei, qual o seu nome? Quando eu perguntei qual o seu nome, aí ela me quebrou. Maria. Aí eu percebi que quantas pessoas pularam, desviaram. E eu ter parado ali. Quando ela falou Maria, eu tive a certeza que era Nossa Senhora. No menorzinho, no desprezado. Nossa, eu tive que me segurar tanto para não chorar. Porque eu ainda tava assim, né? Será? Não, peraí, isso é coisa da minha cabeça. Tem tantas Marias por aí. E aí, eu falei para ela, você sabe quem é Maria? E ela me respondeu, a mãe de Jesus. Aí eu, meu Deus do céu, quem tá mais bêbado aqui? Quem tá pior? Será que eu tô ouvindo isso mesmo? Aí eu sei que ficou nessa conversa, de repente ela começou já a rir, levantou, sentou do lado de fora, o marido saiu, eu perguntei se vocês comeram, se querem tomar alguma coisa. Eu tava desconcertada. Aí comprei um suco pra eles, ficaram lá. Sei que ficou os dois, de repente saíram sorrindo. E tinha um senhor vendendo algumas coisas lá na porta do cais, vendia lanchas, né? E ele viu. E aí eu falei pra ela, antes dela ir embora, eu quero ver você aqui de novo. E boa, sóbria. Vai beber mais não. Pra que fazer isso com você? Falei pros dois, né? Você sabe que passa mal? E aí eu quero ver você boa aqui, hein? Eu vou te esperar. Aí eu sei que todo dia que eu chegava, perguntava pro moço do lanche. Minha Maria veio? E ela não voltou mais. Então são coisas que a gente vive e que às vezes as pessoas falam, ah, mas que exagero, tem tantas Marias por aí. Mas só quem sente, quem tem intimidade, consegue enxergar além. Enxergar o extraordinário, no ordinário, no simples. Mas quantos pararam para ela?
E não me sentindo assim, nossa, eu sou o máximo que parei. Não. Mas ela me chamou. E a partir disso, o processo de conversão ele fica muito mais fácil. Porque como que você não acredita? Como que você não ama? Como que você não se entrega? Algo que é tão concreto, tão real. Então, quando a gente começa a prestar atenção nessas coisas, a gente começa a ser como Jesus, que olhava para o simples, que levantava os caídos. Não porque a gente sabe fazer, mas porque Ele nos usa quando a gente permite. Então, para ter essa intimidade, acho que a gente ouviu muito nessa semana, né? Dos pregadores, que para ter essa intimidade, a gente precisa ter vida de oração. A gente precisa viver concretamente essa entrega. E como que eu consigo vida de oração? Naquilo que você pode fazer. Então, às vezes, Valquíria, mas você é solteira, não tem filho, trabalha meio período. Nossa, se fosse igual a você, eu também ia morar na igreja, ia viver isso aí tudo que você está falando. Mas eu poderia muito bem estar fazendo 1 milhão de outras coisas. Mas se trata de uma escolha, de uma decisão, de um chamado, de corresponder a um amor que se sente. Então, quem disse que você que trabalha o dia todo, você que tem esposo, esposa, filhos... Obrigada, não vou borrar minha maquiagem. Quem diz que você também não pode ter vida de oração? Quem diz que você já não está vivendo a vontade de Deus para você? Por que a gente tem que separar as coisas? Não tem tempo de rezar. Esteja fazendo o que estiver fazendo. Você pode estar em oração. Você pode estar em comunhão com Deus. Você pode ser luz onde estiver. Então, estou no trabalho, estou em oração. Estou em casa com os filhos, está difícil. Nossa, eu não consigo nem me concentrar. Estou em oração, entregando a minha dificuldade, entregando esse tempo. Senhor, obrigado por eles, mas está difícil e te entrego. Você está vivendo a oração, a comunhão, o tempo todo. E às vezes eu que estou aqui, estou com o pensamento longe, eu não estou vivendo a oração como você. Então não depende de lugar, não depende de tempo. O que determina é o chamado, é a missão. É viver a missão. É viver a vocação da melhor maneira possível. Então, na terça-feira, o Padre Samuel falou para nós sobre Nossa Senhora também. E uma parte ficou bem gravada assim na minha cabeça. Eu falei, é isso. Que Nossa Senhora, ela fez o que deveria ser feito. Na hora que deveria. E da melhor forma possível para ela. Quando ele deu o exemplo, né, da visitação. Que ela foi até a casa da sua prima, Santa Isabel. Ela fez o que deveria ter feito, o que o coração dela sentiu vontade, então ela recebe a graça, mas sabe que Santa Isabel precisa dela naquele momento e ela vai. De que forma? Da forma como ela podia. A pé. E aquilo era o que era possível para ela. Então hoje, quando Deus nos pede para fazer algo, às vezes a gente pede até um tempo para Deus. Espera aí que eu vou pensar. Vou ver se eu posso. Vou ver se eu consigo. Mas a gente precisa estar pronto para responder. Claro, Senhor. E como se dará isso? Se às vezes eu não tiver como, né? Ele vai te mostrar como, te mostrar os caminhos, as pessoas. E a gente vai se surpreendendo, porque ele vai mostrando de acordo com a sua entrega. A gente só vê a graça completa lá na frente. Fala, nossa, era isso tudo? A confiança, né, de começar a caminhar e depois você vê
a graça por inteiro. Então a gente precisa pedir, né, a Nossa Senhora que nos ajude a viver isso. A gente precisa pedir a ela que a gente tenha vontade de fazer parte de tudo isso. Que a gente tenha a força, a atitude, lute de forma determinada mesmo, porque muitas coisas vão tentar nos desviar dessa decisão, tentar fazer com que a gente volte atrás. Muitas coisas, quando a gente se decide pelas coisas do alto, né? Quando a gente se decide a fazer parte do exército de Deus, do exército da Imaculada, se a gente está num exército, vai ter luta o tempo todo. Até para que a gente seja formado e se torne um melhor soldado. Então, precisamos tomar uma decisão determinada. Venha o que vier. Seja o padre chato do jeito que for. Mas é ele que está me ajudando a crescer. Porque se fosse outro, ia estar cômodo, ia estar bom demais, ia fazer tudo de qualquer jeito. Do jeito que eu gosto. De qualquer jeito. Lá na hora dá certo. E a gente cresce assim. Então quando a gente tem uma missão, né, aqui, uma semana sofrendo. Para na hora dar tudo certo. Porque é para Deus. E para Deus, o melhor sempre. O melhor sempre. Então, se a gente assume a missão, tem que assumir por completo. Ah, quando eu tiver tempo eu vejo isso. Quando eu tiver tempo eu faço. Não, Deus é bonzinho demais, né? Misericordioso. Ele sabe. Ele sabe que eu não dou conta. Então vai do jeito. De qualquer jeito. Para Deus, o melhor. Não se esqueçam disso. Para Deus, acordar de madrugada. Se é o único tempo que eu tenho para Ele, assim, fora as minhas atividades, só eu e Ele na intimidade. Para Ele, o meu máximo. E quando a gente dá o máximo, Ele ainda dá mais. E você fala, gente, olha eu acordando 3 horas da manhã. E a gente vê que Ele dá mais, Ele capacita, Ele fala, eu preciso de você nesse horário, porque quantas pessoas estão precisando dessa oração agora? Quantas pessoas perdidas lá fora, e é você que tem que se levantar, ajoelha, reza, intercede, pede. Se eu sou filho de Maria, eu tenho que fazer o quê? O que ela faria, o que ela faz, o que ela pede? Então, se a gente ainda não está dando o máximo, comece a repensar sobre isso. Pense em estratégias na sua vida que você pode colocar em prática para começar a dar o máximo. Tá rezando o terço à noite? Ai, mas hoje o dia foi tão cansativo, não vou dar conta não. Reza de manhã, enquanto estiver indo para a escola, reza. Porque não vai chegar à noite, você vai falar, nossa, esqueci o terço. E se Nossa Senhora vira pra gente e fala, esqueci sua graça. A gente precisa corresponder. Milagres existem. Mas se a gente não fizer a nossa parte, vai ser mais difícil de acontecer. Então, se a gente quer ser mesmo, né, legítimo filho de Maria, lute. Mas lute muito. E será que a gente tem armas para isso? Tem armas, gente, para lutar no exército de Nossa Senhora? Quais? O terço. A principal arma. A oração. O joelho no chão. E é tão simples, né? 20, 25 minutos. Quem não tem esse tempo? Quando chega o relatório de uso das redes sociais no final de semana no celular, às vezes a gente assusta. Porque quantas horas por dia aqui no Instagram? Peraí. 7, 8 horas navegando? Não, foi isso tudo não. Tá errado, celular. Tá com defeito. Mas eu não tive tempo de rezar o terço. Eu não tive tempo de passar na adoração que tem todos os dias. Das 7 às 7. Todos os dias. Não só aqui, em outros lugares também. Então quem quer, acha. Vai atrás. Se não pode,
faz um momento de silêncio lá onde você estiver. Você vai ter pelo menos 15 minutos de lanche. Não é possível. Trabalhar o dia inteiro, não ter 15 minutos de lanche, momento de almoço. Por que não chamar Nossa Senhora para almoçar com você? Mas também fica de olho no prato dela. Não vai ficar comendo besteira, não. Comida saudável. Cuidar do corpo. Cuidar da alma. Né? Os meus soldados ouvindo. A gente precisa ter esse cuidado também. Não é só cuidar da alma, não. Cuidar do corpo, porque o corpo precisa estar saudável, precisa estar forte, precisa estar pronto, preparado para o combate. Quando as lutas vêm, as lutas espirituais também, o corpo não sente? Não sente um cansaço? Nossa, hoje eu tô uma dor de cabeça, um enjoo. E se o meu corpo não estiver saudável, pronto para as batalhas, eu vou cair. Então, cuidar de tudo. E isso é responsabilidade totalmente nossa. As nossas escolhas. Então, a gente precisa também mortificar isso, os nossos sentidos, aquilo que está desordenado. Ai, porque eu preciso tanto daquele chocolate. E não é só um pedacinho, não. Tem que ser a barra toda. Olha o sentido desordenado. Olha o nosso desejo tomando conta de nós. E isso tem consequências também. Então a gente precisa se atentar a isso. Não é só enjoo, não. Então assumamos, né, a nossa Mãe do Céu. Sejamos obedientes a ela. Vai doer tomar essa decisão. Quando a gente decide pelo céu, o inferno se enfurece. A gente vai se atacar de todos os lados. Mas, como o Hélio Maria disse no Cerco Mariano do ano passado aqui, ele disse que certa vez ele estava passando por uma situação muito difícil na família dele. Hoje ele já tem 6 filhos e vive da missão. Então ele estava chorando aos pés de Nossa Senhora e ele sentiu assim uma emoção de pegar uma lágrima e colocar na palma da mão da imagem dela. E ali era como se ele estivesse ouvindo dela que aquela lágrima seria transformada no melhor vinho da graça de Deus na vida dele. Então ele fala que a gente precisa tomar posse disso e entregar as nossas lágrimas de dor nas mãos de Nossa Senhora, porque ela vai interceder. E essas lágrimas irão ser transformadas no melhor vinho da graça de Deus na nossa vida. Então façamos essa experiência. Às vezes a gente vai chorar para pessoas que estão preparadas, né, para nos ouvir e muito menos para nos direcionar. Então, para aquela que nos conhece, desde a concepção, desde antes, no sonho de Deus para nós, para ela, entreguemos tudo e sejamos dóceis, porque ela vai entregar para nós de volta a transformação. E ela não descansa e não vai descansar até que o seu último filho esteja em casa. Que casa? O céu. Nossa casa, nossa morada eterna. Ela não vai descansar até que isso aconteça. Tanto que quantas mensagens de Nossa Senhora a gente tem, as mensagens de Fátima, de outras aparições, ela não descansa, ela não sossega e ela fala. Só falta descer aqui na frente, né, e falar, você não está me ouvindo? Eu já falei isso várias vezes. Ai, Nossa Senhora, qual que é o caminho? Tá tão difícil. Mas você quer que eu repita? Oração, oração, jejum, penitência. Não, Nossa Senhora. De novo isso. Não aguento mais. Então você não quer. Você não quer a graça. Então façamos, né, a nossa parte. Não deixemos nossa mãe nos esperar por muito tempo. Já vamos trilhar esse caminho para o céu. O dia que a gente morrer, já pega na mão dela e já entra logo. Para que a gente tem que atrasar essa entrada? Por nossa própria culpa. E aquelas pessoas que fazem parte do nosso convívio, né, especialmente os nossos familiares, que a gente tem mais contato, ou as pessoas do nosso trabalho, a gente precisa alertá-los também. Tem que ter vergonha, não. Porque às vezes a gente está aqui hoje porque alguém nos alertou. E olha o tanto que a gente é agradecido. Nossa, se aquela pessoa não tivesse falado isso,
Então vamos nos posicionar, vamos ser firmes, vamos assumir a maternidade de Nossa Senhora e falar dela para as pessoas, porque eu não quero ir para o céu sozinha. Que graça que vai ter eu chegar lá, a Andréia não tá? Ué, né, Andréia? Que graça que vai ter? Então eu preciso orientar as pessoas, direcionar, não ter vergonha, não ter orgulho, não ter medo. Já ouvi de algumas pessoas aqui coisas difíceis de ouvir. Falei, nossa, precisava ter falado isso não. Mas precisava. Aí depois você fala, se não tivesse falado. Então a gente precisa ser uma dessas pessoas, né? Passar adiante aquilo que eu aprendo. Porque essas pessoas também precisam saber que é no Imaculado Coração de Nossa Senhora o nosso refúgio, o lugar mais seguro que nós temos. E para finalizar, alguém está marcando tempo aí? Vamos lá. Nós recordamos que Maria teve um papel especial na vida de Santo Inácio de Loyola. Alguém fez os exercícios espirituais? Ainda não? Mas, gente, a paróquia de Santo Inácio, ninguém fez os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola? Eu também não. Que vergonha. Tenho o livrinho, ganhei o livro. Não fiz. Vamos fazer. Vamos ter esse propósito? Vamos fazer? Vamos fazer juntos? Juntos a gente faz, né? Sozinho a gente cria tanto empecilho, tem preguiça. Então, Santo Inácio, ele experimentava o modo de... essa aproximação de Maria. Nos exercícios espirituais, experimentamos o modo de ser de Inácio e sua aproximação com Maria. Embora forte de personalidade, Inácio mostra momentos de ternura e docilidade na alma. De onde vem isso? Dela. Podemos perceber nos textos dos exercícios traços da vida dele, formando uma unidade com ela. Maria surge sempre como medianeira nos pontos críticos da vida, como aquela mãe atenciosa a seus filhos. No início da conversão de Santo Inácio, ele decide depor suas armas aos pés da Virgem, no mosteiro de Nossa Senhora de Montserrat, onde passa a noite inteira em vigília. Todo mundo já viu o filme? Levanta a mão aí. Não foi todo mundo, não. E nós temos o filme aqui. Então, quem ainda não viu, vai mandar mensagem segunda-feira para a Lohane. Me põe aí no Cine Santo que eu quero ver o filme Santo Inácio. Certo? Porque esse filme é maravilhoso. Nossa, quando eu vejo o filme, eu saio de lá e falo, nossa, meu Deus, olha isso. Olha o que ele fez, eu quero fazer isso também. Dá vontade de pôr tudo nos pés de Nossa Senhora e falar, eu quero tudo novo. Fala, mãe, o que eu preciso fazer? Ele teve, assim, essa transformação, essa garra, essa inspiração, e a conversão foi maravilhosa. Um soldado, né, de guerra se transformou num soldado de Cristo. Entregou tudo aos pés dela. Aí vem a decisão de assumir um novo caminho na vida, sob as bênçãos da Mãe de Deus. Então tenhamos uma fé mariana, um afeto, sim, por Nossa Senhora, porém, enraizados em verdades e não em carências afetivas. Vamos além do sentimentalismo. Vivamos na prática a transformação que nos traz a experiência concreta desse amor. Então a gente precisa sair do raso. Vamos mergulhar em Nossa Senhora, vamos conhecê-la ainda mais. Essa foi a proposta desse cerco mariano desse ano. Se Deus quiser, no ano que vem a gente vai estar falando de santidade, né? Porque no ano que vem a gente já vai estar mais próximo disso. A gente vai estar falando das vias. Por quê? Porque lá nós estaremos, né? A gente não vai estar como hoje, não. Faça um propósito com você mesmo, senão você vai ficar para trás. A gente está caminhando e tem que ser juntos. Se vocês não for, vocês vão me segurar, uai. Então vamos junto, vamos comigo. Senão a gente não chega lá. Combinado? Então vamos amadurecer na nossa fé. Vamos dar um passo a mais. Vamos ter esse propósito diário de oração, de união, de intimidade com Nossa Senhora. E vamos pedir a Deus a graça de permanecer. Porque as lutas vão vir. A vontade de desistir vai ser grande. Aí a gente pede a graça, a gente se abandona. Sabe quando você está nadando e cansa?
Para aqueles que sabem boiar é ótimo, né? Para os que não sabem, vai afogar. Mas para os que sabem boiar, cansou? Descansa. É assim que tem que ser com Deus, é assim que tem que ser nos braços dela. Então, às vezes a gente está fazendo demais. Cansou? Descansa, mas não desiste. Desistir, jamais. Amém?